Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de Cálculo 2. Nesta primeira aula vamos a falar sobre funções de várias variáveis. Vamos a ver algumas definições básicas relacionadas a esse tópico preliminar de funções de várias variáveis. Primeiro vamos a começar o nosso estudo com o caso mais simples, quando temos duas variáveis. A definição de uma função real de duas variáveis vai ser uma regra que associa a cada par ordenado de números x, y de um certo conjunto D. Tá? Esse conjunto D está contido no plano cartesiano, R2. Para cada par ou para cada elemento do conjunto D, vamos associar um único número real que vai ser denotado por f de xy. Então, essa é uma função. E uma maneira de representar uma função é através de um diagrama de setas. Por exemplo, aqui temos nossa região D, tá? E para cada ponto estamos fazendo corresponder um único número real. Agora, esse conjunto D, onde está definida a função, chama-se de domínio da função. E a imagem da função f vai ser o conjunto de todos os valores possíveis de nossa função f. Então, essa é a definição da imagem. É o conjunto de todos os valores possíveis da função f, sendo que aqui x e y é um par ordenado do conjunto D. Muito bem. Lembrar que, neste caso, x e y são chamadas de variáveis independentes. E quando temos uma função, geralmente escrevemos, quando temos uma função de duas variáveis, escrevemos z igual a f de x, y. Tá? Bem, e essa variável z chama-se de variável dependente. Agora, se vocês lembram, na parte de funções de uma variável real, em cálculo 1, quando a gente apresentava uma função, a gente apresentava essa função, às vezes, simplesmente a regra de definição. E a gente entendia que o domínio dessa função era aquele conjunto maior onde a função estava definida. De maneira análoga, para funções reais de duas variáveis, o domínio, quando está dado implicitamente, devemos entender que o domínio dessa função será o conjunto de todos os pares ordenados para os quais a expressão, ou seja, a regra da definição da f, essa regra de definição está bem definida, tá? Então, esse é o domínio natural ou implícito de uma função quando é apresentada a fórmula da definição. E, bem, em alguns casos pode ser que a função esteja apresentada com domínio explícito. Então, nesse caso, a gente não precisa se preocupar muito em determinar o domínio. Então, vejamos um par de exemplos. Temos essa expressão, tá? E, bem, essa vai ser uma expressão que define uma função, e aqui também. Agora, queremos encontrar o domínio. Antes de fazer isso, vamos avaliar cada uma dessas duas funções no par ordenado 2, 1. Então, se a gente tenta aplicar a regra da definição para a primeira função em 2, 1, ou seja, x toma 2 e y toma 1, substituindo de maneira rápida, podemos ver que o resultado seria algo que não existe, pois no denominador temos 0. Então, isto nos permite concluir que o par ordenado 2, 1 não pertence ao domínio da função f. Tá?
Agora, como determinamos o domínio? O domínio da função, lembrar que vai ser o conjunto de todos os pares ordenados para os quais essa expressão está bem definida. E nesse caso, essa expressão está bem definida quando o denominador for distinto de zero e quando o radicando, certo? Tem que ser maior ou igual a zero. Então, o domínio dessa função vai estar formado por todos os pares ordenados, tais que o radicando é maior ou igual que zero e o denominador é distinto de zero, ou seja, isso é equivalente a y distinto de 1. Bem, a gente pode deixar indicado esse conjunto dessa forma, certo? Unicamente o y passamos para a direita. Agora, esse conjunto vai ser um subconjunto de R2. E, bem, aqui estamos apresentando qual vai ser essa região. A região é a região sombreada, sem considerar essa reta tracejada, certo? Que é a reta y igual a 1. Lembrar que y tem que ser distinto de 1, é por isso que indicamos com a reta tracejada que não estamos considerando os pares ordenados com y igual a 1. Agora, aqui temos essa reta aqui, é y igual a x mais 1, correto? E os pares x, y que verificam essa condição aqui, são os pares ordenados que estão na região sombreada, correto? Obviamente aqui continua, tá? Continua aqui também continua. Sem considerar, como mencionei antes, essa reta tracejada. Ok? Agora, no segundo caso, qual seria... primeiro, vamos analisar a função nesse número 2, 1. Então, f de 2, 1, quando x for 2 e y 1, temos um logaritmo natural de 1 ao quadrado menos 2. Aqui teríamos 1, bem, multiplicado por qualquer coisa seria logaritmo natural de 1 menos 2 e menos 1. Mas essa expressão aqui não está definida, não existe. Lembrar que o logaritmo natural somente está definida para os números reais positivos. Então, novamente, f avaliado em 2, 1 não existe. Isso significa que para essa função f também o par ordenado não pertence ao domínio. Ok? Isso está sendo comentado aqui, né? Agora, qual seria o domínio dessa função? Bem, essa expressão só faz sentido quando, como comentei, o logaritmo está definido para os números reais positivos. Então, y quadrado menos x tem que ser maior que zero. Então, esse seria... E não tem outra restrição, somente tem essa restrição. Então, o domínio dessa função são os pares ordenados que verificam essa condição. Bem, isso é equivalente, obviamente, a essa desigualdade. Agora, essa região, no plano cartesiano, é a região sombreada, aqui, em cor cinza. Tá? Novamente, essa reta tracejada aqui, que, bem, é a curva y igual a x quadrado, não está sendo considerado porque aqui temos y quadrado maior que x. Tá? Muito bem, então a gente viu dois exemplos para determinar o domínio. E estamos representando graficamente qual seria, em cada caso, a região, né, no plano cartesiano. Agora, outra maneira de visualizar bem, o comportamento de uma função de duas variáveis, tá? Isto só é para duas variáveis, pois vamos ver que depois para funções de três variáveis não dá para visualizar o gráfico de uma função, tá?
Bem, então, se tivermos uma função de duas variáveis, a gente pode definir o gráfico, tá, dessa função. E o gráfico dessa função vão ser triplas de números reais, ok? Ou seja, vão ser pontos do espaço euclidiano, tais que verificam a condição de que z, ou seja, a terceira componente da tripla, vai ser igual a f de xy, sendo que xy é um ponto do domínio. Ok? Então, essa é a definição do gráfico da função f. E aqui temos uma representação geométrica. Aqui, bem, essa figura é do livro, da referência principal do livro de Stewart. Tá? Aqui temos, por exemplo, estamos supondo que nosso domínio seja essa região D, que está no plano. E estamos tomando um ponto do domínio, xy, 0. Tá? Agora, o gráfico da função f está sendo representada por essa superfície aqui. Ok? Então, esse ponto aqui é um ponto do gráfico, ou seja, as componentes desse ponto são da forma xy, f de xy. Sempre a terceira componente vai ser a imagem da função avaliada no ponto do plano xy. Sim? Agora, a gente se lembra um pouco de geometria analítica, a gente pode esboçar os gráficos de algumas funções. Por exemplo, quando a gente considera uma função da forma 6 menos 3x menos 2y, qual seria o gráfico? O gráfico dessa função seria ventosas triplas, correto? Tais que a terceira componente vai ser a imagem da função avaliada no par ordinal xy, f de xy. Mas isto é 6 menos 3x menos 2y. Então, temos essa equação z igual a 6 menos 3x menos 2y, correto? Mas, obviamente, podemos tudo passar para um lado e obter a seguinte equação. Seria 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0 ou igual a 6. Agora, quando a gente tem uma equação linear em três variáveis, neste caso x, y e z, essa equação representa a equação de um plano. Então, o gráfico dessa função vai ser um plano no espaço R3. Agora, a gente simplesmente precisa determinar três pontos que pertencem a esse plano e a gente poderia graficar o plano. Tá? E para determinar pontos, a gente interseta com os planos coordenados, por exemplo, né? Quando interceptando essa equação com o plano z igual a 0, então teríamos 3x mais 2y igual a 6, teríamos essa equação, que seria uma reta no plano xy. Agora interceptamos com a reta, por exemplo, y igual a 0. Então, quando z é 0, temos essa equação. Quando y é 0, temos a equação 3x igual a 6. Daí obtemos x é 2. Então, já conseguimos um ponto. Está aqui. De maneira similar, a gente pode encontrar outros pontos que seriam 0, 3, 0, que está passando por esse, ou seja, esse ponto pertence a esse plano. E também, de maneira similar, fazendo a interseção desse plano com os planos x igual a 0 e y igual a 0, vemos que o ponto 0, 0, 6 também pertence a esse plano. Logo, temos os três pontos, podemos esboçar o gráfico do nosso plano, que está aqui. Tá? Obviamente, aqui é uma parte da figura, né, do nosso plano. Ele
o nosso plano se extende. Tá? Esse triângulo está contido nesse plano. Esse plano está passando por esses 3 pontos. Muito bem. Agora, aqui, antes de continuar, estava esquecendo, né? Aqui não temos nenhuma restrição sobre x e y. Então, o domínio vai ser todo R2. Todos os pontos x e y, com x e y, tomando qualquer valor real. Tá? É por isso que o nosso plano se está estendendo de maneira indefinida. Não temos nenhuma restrição. Agora, no seguinte exemplo, temos essa função. Tá? Aqui já dá para perceber, como temos uma raiz quadrada, o domínio seria aqueles pares ordenados, de tal forma que o radicando tem que ser maior ou igual que zero. Correto? Então, aqui temos qual seria o domínio? Seriam os pares ordenados que verificam essa desigualdade. Certo? E se lembrarmos de geometria analítica, x quadrado mais y quadrado é uma circunferência de raio 3. Agora, como temos os pares ordenados que verificam x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 9, então essa região seria essa região que estou indicando. Tá? Seria toda essa região circular. Então, esse seria o domínio. Agora, qual seria o gráfico da função? Como podemos esboçar o gráfico da função? Bem, seriam novamente os pontos, ou seja, as triplas de números reais, tais que a terceira componente é igual a imagem da função avaliada no par ordenado x e y. Tá? Isto porque estamos considerando a função como função das variáveis x e y. Então, teríamos z igual a y de x, mas y de x tem essa expressão, então temos essa equação. Agora, note-se que aqui, como z vai ser igual a raiz quadrada de uma expressão, então z vai ser maior ou igual que zero. Tá? Temos essa condição. Agora, talvez dessa forma, como está apresentada, não dá para identificar de maneira rápida qual seria a superfície que representa essa equação. Mas se a gente eleva ao quadrado, teríamos essa expressão. E passando x e y para a esquerda, temos essa equação aqui. E já talvez a equação apresentada dessa forma, já dá para relembrar que essa equação no espaço representa a equação de uma esfera de raio 3. Tá? Então, se a gente tem essa equação, já sabemos que vai ser uma esfera de raio 3. Mas note-se que o z é maior ou igual que zero. Tínhamos essa restrição que vimos no início por causa da raiz quadrada. Então, o gráfico da função não vai ser toda a esfera, senão vai ser a semiesfera superior. Tá? A metade da esfera que está acima. Ou seja, quando z é maior ou igual que zero, que está aqui. Então, esse seria o gráfico. E o domínio da função, como vimos, era a região circular contida na circunferência de raio 3. Tá? Então, neste caso, podemos ver o domínio é simplesmente a projeção da esfera superior. Né? Se a gente projeta cada ponto, vamos obter um ponto no domínio. Ok? Então, temos esses dois exemplos de gráfico de funções de duas variáveis. Ok. Agora, bem, temos mais um exemplo aqui. Queremos determinar domínio e imagem dessa função. Tá? Aqui devemos relembrar que quando temos uma equação dessa forma, ax quadrado mais by quadrado, sendo que a é maior que zero e b é maior que zero, essa equação
representa a superfície chamada de paraboloide, tá? Paraboloide. Então, como é o gráfico, bem, mais ou menos sempre o gráfico a gente deve ter em mente que é dessa forma. Obviamente aqui se estende, né? Continua. Ok? Então, para esse caso particular, temos o A positivo, o B aqui vai ser 1, então vai ser um paraboloide se abrindo para cima. Tá? Porque neste caso, se a gente faz essa expressão igual a z, ou seja, os pontos do gráfico da função seriam todas as triplas que verificam essa equação z igual a h de x y, sendo que h de x y é 4x² mais y². E aqui temos x² e y² são sempre maiores ou iguais que zero, então a soma obviamente vai ser maior ou igual que zero. Dessa forma, vemos que os valores de z, ou seja, as imagens da função h, são sempre maiores ou iguais a zero. Tá? É por isso que o paraboloide está se abrindo para cima. Então, temos que a imagem da função h é o intervalo infinito, fechado em zero, tá? Até mais infinito. E, bem, o gráfico seria um paraboloide. Ok, então isso foi para tentar relembrar o paraboloide. Já tínhamos relembrado, bem, o plano, a equação de um plano, a equação de uma esfera, e agora temos relembrado o paraboloide. Ok? Bem, agora vejamos como também podemos descrever uma função de duas variáveis. Uma função de duas variáveis pode ser descrita também através de suas curvas de nível. Tá? As curvas de nível de uma função de duas variáveis bem, são aqueles pontos que verificam essa equação, sendo que aqui o k é uma constante que está na imagem da função. Ok? Por exemplo, a gente pode ver o seguinte exemplo. Temos essa função, tá? Que já analisamos anteriormente seu gráfico, já vimos que seu gráfico era um plano. E agora queremos encontrar as curvas de nível quando k toma o valor de menos 6, 0, 6 e 12. Então, como determinamos as curvas de nível para esses valores de k? Bem, temos que escrever essa equação. F de xy igual a k pode ser escrita dessa forma. Agora, quando k fosse menos 6, vamos ter menos 12. Está aqui. E essa equação no plano é uma reta. Tá? Essa reta está... bem, podemos fazer um desenho, né? Para isto, vou me ajudar do GeoGebra. Tá? Vamos escrever 3x mais 2y menos 12. Então, aqui 3x mais 2y menos 12 igual a 0. Então, temos essa reta aqui. Vamos diminuir o zoom. Correto? Essa seria a curva de nível quando k igual a menos 6. Então, a gente, de fato, todas as curvas de nível vão ser retas. Sim? Porque tem a equação da forma ax mais by mais uma constante. Sendo que a e b são distintos de zero. Ok, aqui também vai ser outra reta. Aqui vai ser outra reta. Neste caso, essa reta está passando pela origem. Pues, passa pela origem 0, 0. E aqui temos a curva de nível para quando k é igual a o último valor 12, né?
Ok? Bem, e de fato essa figura estava, podemos ver aqui, né? Tá? Essas seriam as 4 curvas de nível para esses valores de K. Ok, então, quando a gente apresenta as curvas de nível, tá? No plano, chama-se a esse gráfico mapa de contorno. Ok? Então, neste caso, estamos apresentando o mapa de contorno dessa função para os valores de K menos 6, 0, 6 e 12. Agora, antes de fazer o próximo exemplo, bem, já defini o que era um mapa de contorno. Vamos a tentar entender ou olhar um pouco mais precisamente a definição de curva de nível. Lembrar que a definição é f de xy igual a uma constante, tá? Onde a constante está na imagem da função. Então, os pontos da curva de nível são os pontos do domínio da f para os quais, nesses pontos, o valor da função sempre é o mesmo, é igual a k. Ok? Isso decorre da definição. Agora, como a gente encontra as curvas de nível em termos do gráfico da função f? A gente faz o seguinte: suponhamos que temos o gráfico da função f, que seria essa superfície, né? Temos o gráfico da função f. E como encontramos as curvas de nível? Bem, a gente considera planos z igual a k, com k sendo um elemento da imagem da função, e interseta o gráfico da função com esses planos. Então, por exemplo, aqui consideramos um plano aqui nessa altura, tá? Consideramos esse plano e intersetamos. Com essa superfície do gráfico da função e vai nos dar essa curva. Né? Então, essa seria a interseção do gráfico com o plano z igual a k. Se a gente projeta essa curva, tá? Vai nos dar mais ou menos, segundo a figura, essa curva, tá? Que aparenta ser talvez uma circunferência. E na figura estamos representando que essa curva é a curva de nível da função f quando k é 40. Okay? De maneira similar, as outras curvas de níveis apresentadas no gráfico são obtidas dessa maneira. Intersetamos o gráfico com os planos z igual a k e depois fazemos a projeção. Ok? Então, por exemplo, essa curva que oferece a circunferência mais externa é a curva de nível quando k é igual a 20. Ok. Agora, vejamos o seguinte exemplo. Queremos esboçar as curvas de nível para essa função. Tá? A curva de nível 0, 1, 2 e 3. Então, a gente faz o que? Tomamos a expressão da função, igualamos a k. Temos feito isto. E agora, elevando ao quadrado e passando o k para a esquerda e x quadrado y para a direita, temos essa equação. Ok? Aqui, note-se que o k tem que estar na imagem, então tem que ser maior ou igual que zero porque temos uma raiz quadrada. Bem, e os valores para os quais vamos analisar verificam essa condição, né? São maiores ou iguais que zero. Agora, neste caso, quando k for zero, temos o que? Teremos x quadrado mais y quadrado igual a 9. X quadrado mais y quadrado igual a 9. Essa seria a curva de nível quando k igual a zero. E essa equação aqui é uma circunferência de raio 3, né? 9, 3 ao quadrado. Então,
quando K é 0, temos a circunferência de raio 3, ok? Que é a circunferência mais externa nessa figura. Similarmente, quando K for igual a 1, teremos 8. Aqui temos 8. Então, seria uma circunferência de raio raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é 2,2 raiz quadrada de 2. Né? Que seria essa circunferência aqui. Isto quando K igual a 1. Similarmente, quando K for 2, teríamos o raio seria raiz quadrada de 5, porque aqui teríamos 5. Que seria essa circunferência. E quando K igual a 3, teríamos 9 menos 9, 0. X quadrado mais y quadrado igual a 0. Neste caso, essa equação simplesmente tem a solução 0, 0. Então, esse aqui é um caso particular, porque, bem, a gente chama curvas de nível, mas neste caso não é uma curva, né? É unicamente um ponto. Ok? A gente tem a ideia na mente de que uma curva tem comprimento. Tá? Então, isso é um caso particular, né? Um caso singular de uma curva de nível para esse valor de K igual a 3. Então, esse seria o mapa de contorno dessa função para esses valores de K. E, bem, de maneira similar, a gente pode definir uma função real com 3 variáveis. Tá? É uma regra que para cada, neste caso agora, para cada tripla ordenada de números reais, vamos associar um único número real, certo? Para cada tripla de um certo conjunto do espaço. Bem, esse valor real associado a x, y, z é indicado com essa notação. Novamente, o conjunto D chama-se de domínio, tá? Ou seja, o domínio é o conjunto onde a função está bem definida. Ou a expressão apresentada para a regra da definição da função f faz sentido. A imagem da função f, novamente, é o conjunto de todos os valores possíveis da função f nos pontos do domínio. Então, a imagem de f é definida dessa forma. Ok? Agora, o gráfico de uma função de 3 variáveis, neste caso, é definido como quadruplas de números reais. Podemos, por exemplo, x, y, z, w. Tá? Aqui estamos em R4. Tais que a última componente, w, é a imagem da função avaliada no ponto do domínio, que seria x, y, z. Aqui x, y, z está no domínio da função f. Okay? Essa é a definição de gráfico de uma função de 3 variáveis. É algo similar que a definição do gráfico de uma função de 2 variáveis, só que agora, no caso de 2 variáveis, tínhamos o gráfico estava definido como um subconjunto de R3. Agora, se a nossa função tem 3 variáveis, o gráfico vai ser um subconjunto de R4. Um exemplo de uma função de 3 variáveis, podemos considerar o seguinte exemplo: a temperatura, a função temperatura T, T maiúscula, em um ponto da superfície terrestre, certo? Supondo que a superfície é uma esfera, tá? Depende da latitude y e da longitude x do ponto, tá? Por exemplo, vamos supor que seja esse ponto aqui, x, y, tá? Com latitude y e longitude x, e também do tempo. Então, dessa maneira, estamos vendo que essa função t é uma função de 3 variáveis, porque vai depender da posição sobre a superfície, que neste caso é a esfera, tá? E também do tempo. Esse seria um modelo da temperatura
sobre a superfície terrestre, tá? Ou seja, a temperatura depende da posição, que está indicada por x e y, e do tempo. Então, esse é um exemplo de uma função de 3 variáveis. Neste caso, no exemplo 8, temos uma função de 3 variáveis e queremos determinar o domínio. Bem, aqui é o domínio natural, ou seja, temos que determinar o subconjunto de R3 para os quais essa expressão faz sentido. Aqui para esse termo não temos nenhuma restrição, porque seno de y, a função seno está definida por qualquer número real. Aqui a multiplicação de x e z não dá nenhuma restrição. A única restrição sobre essa expressão está aqui, porque, como já vimos no exemplo anterior, o logaritmo natural só faz sentido quando considerarmos números positivos, números reais positivos. Então aqui x menos z tem que ser maior que 0, que está aqui, x menos z maior que 0 ou equivalentemente x maior que z. Tá? Então, isto dá para representar no espaço, né? No espaço a gente se supõe que aqui seria x, y e z. Aqui no plano xz temos a reta x igual a c. Esta seria a reta x igual a c. Agora, se considerarmos no espaço, essa equação x igual a c seria um plano. Então, mais ou menos, talvez seria o plano dessa forma. Ok? Agora, qual seria a região, ou seja, a região o conjunto D que verifica essa condição? Os x maiores que z. Tá? Bem, neste caso, por exemplo, podemos ver um ponto seria, qual seria? Aqui y pode ser qualquer, y0 verifica essa condição. Então temos 1 está aqui, y pode ser qualquer valor, 0, né? Temos 1, neste caso seria 1, 0, 0. Então esse ponto pertence a D. Então isso nos indica que a nossa região, o nosso domínio D, seria essa região aqui. Tá? Note-se que essa região aqui vai ser uma região infinita sólida, tá? Porque estamos no espaço. Ok. Agora, no caso de funções de duas variáveis, quando a gente tinha uma função e igualava a uma constante, onde a constante k era um número da imagem, isso nos definia as chamadas curvas de nível. Agora, no caso de funções de 3 variáveis, quando igualamos a uma constante, e essa constante está na imagem da função de 3 variáveis, agora nesse caso já não falamos de curvas de nível, vamos falar de superfícies de nível. Então, as superfícies de nível de uma função de 3 variáveis são aquelas superfícies definidas por equações da forma f de x, y, z igual a k, onde k é uma constante na imagem da função. E podemos ver um exemplo imediato. Temos essa função de 3 variáveis. E quais seriam as superfícies de nível dessa função? Ou seja, igualamos essa expressão igual a k. Aqui, obviamente, a imagem dessa função são todos os números reais maiores ou iguais que 0, porque temos termos com potência 2. Então, quando k for igual a 0, essa equação vai nos dar um único ponto, que seria a origem, porque estamos aqui. O 0, 0, isso seria, entre aspas, né, superfície de nível 0, porque não é uma superfície, é um ponto. É uma superfície particular, entre aspas.
Agora, quando k for maior que zero, nesse caso sim vamos ter propriamente superfícies. E essas superfícies são esferas, esferas de raio raiz quadrada de k. Por exemplo, quando k igual a 9, temos essa equação. E nesse caso vamos ter uma esfera de raio 3. Então aqui a esfera maior, aqui o raio seria 3, né? E temos 3 unidades. Quando k for 4, a superfície de nível, que está aqui, essa aqui, seria uma esfera de raio 2. Então aqui o raio seria 2. E finalmente, para definir uma função de n variáveis, vamos a introduzir esse conjunto Rn, tá? Que é o conjunto de enuplas ordenadas de números reais. Ou seja, cada componente é um número real. Aqui i varia de 1 até n. De 1 até n. Então, o que vai ser uma função de n variáveis? Como nos casos anteriores, quando tínhamos 2 ou 3 variáveis. Vai ser uma regra que associa agora, neste caso, a cada enupla ordenada de números reais, a essa enupla, num certo conjunto D, que vai ser um subconjunto de Rn. A essa enupla do conjunto D vai associar um único número real. Então, novamente, esse conjunto D é chamado de domínio da função f. De maneira similar, a imagem da função f são todos os valores possíveis que toma a função f. Tá? Ou seja, seria esse conjunto. Agora, neste caso, qual seria a definição do gráfico? A função do gráfico de uma função de n variáveis seria um subconjunto do espaço Rn mais 1. Então, aqui teremos x1, x2, xn. E aqui temos outra variável adicional que seria, vamos supor que seja w. Tá? Temos n mais 1 variáveis, ou seja, estamos no espaço Rn mais 1. Tais que, neste caso, a última variável, w, é igual a f, ou seja, o valor da função avaliado na enupla x1 até xn. Okay? Essa seria a definição do gráfico de uma função de n variáveis. E, bem, um exemplo de uma função com n variáveis é o seguinte: supondo que temos uma fábrica de alimentos que usa n ingredientes. Aqui n a gente pode supor, podemos, se fica mais claro, podemos tomar um valor específico, né? Pode ser 3, 4, 5, 6. Então, uma fábrica de alimentos usa n ingredientes diferentes para manufaturar um certo alimento. Sabendo que CI vai ser o custo por unidade do iésimo ingrediente. E além disso, são necessárias XI unidades do iésimo ingrediente. Então, qual seria o custo total dos ingredientes? Bem, isso pode escrever a gente como uma função de n variáveis. As n variáveis seriam x1, x2, xn, onde cada xi é o número de unidades do iésimo ingrediente. Então, obviamente, o custo total seria por cada unidade, qual é o custo, certo? Seria C, por exemplo, para produzir x1 unidades do primeiro ingrediente, tem um custo C1. Então, o custo para produzir x1 unidades do primeiro ingrediente seria C1x1. Similarmente, para a segunda unidade, seu custo seria, para o segundo ingrediente, seu custo seria C2x2, e assim continuarmos. Logo, o custo total seria a soma o custo de cada ingrediente. Então, isso vai nos dar essa função. Bem,
E com esse exemplo de uma função de n variáveis, a gente estaria fechando a nossa primeira aula. E depois vocês podem ver, tem exercícios que podem ajudar a praticar os conteúdos apresentados, ok? Bem, por exemplo, né, calcular ou avaliar a função em certos pontos, determinado domínio de uma função, esboçar o gráfico da função e achar o mapa de contorno, né, de uma função, neste caso aqui, de duas variáveis, né? Aqui é duas variáveis. Ok, também tem o gabarito e vocês podem conferir suas respostas. Bem, pessoal, então a gente para aqui e nos vemos na seguinte aula.